O novo filme da Marvel Studios, quer dizer, o segundo filme da DC Studios já está nos cinemas. Supergirl, estrelado pela Emilia Clarke, inspirado na HQ Supergirl, Woman of Tomorrow, Mulher do Amanhã, acompanha a história de Kara, uma jornada pela galáxia junto com seu cão Krypton. E ela se esbarra com Ruth, que está numa jornada de vingança pela morte da sua família. Juntas, elas embarcam numa viagem à procura do vilão Krem. Bem, eu tenho algumas ressalvas sobre esse filme. Achei um filme bom, não é um filme ruim, mas me incomodou um pouco a questão da DC seguir o mesmo caminho da Marvel Studios. Uma coisa que sempre me deixou muito confortável em relação à DC, que a DC sempre foi um caminho oposto do que a Marvel sempre fez nos cinemas, né? E aqui você vê claramente que a direção da DC Studios, em nome do James Gunn, eles estão querendo trilhar o mesmo caminho, a mesma jornada que a Marvel Studios seguiu nos cinemas. Se eles vão ser bem-sucedidos, só o tempo dirá. Mas vamos lá, a respeito do filme. Emilia Clarke está muito bem no filme. Acho que ela tem uma carga emocional muito forte da personagem. Uma carga emocional que eu esperei muito no filme do Superman do ano passado. Aqui a cara, carrega é, ela carrega um peso dramático muito forte que o Clark não viveu, que o Kal-El não viveu, que foi a perda dos seus pais, que foi a perda de Krypton. Ela conseguiu viver uma época, né? Eles falam que a cidade de Argo, que é um pedaço do planeta Krypton, não vou falar muita coisa, mas ela conseguiu conviver ainda um tempo nesse lugar, conseguiu conviver com os pais. Então ela tá nessa jornada de buscar esse lugar, nesse mundo que ela, para ela, é tudo muito novo. Então aqui a gente se depara com uma cara que é beberrona, que está comemorando o seu aniversário da pior forma possível. E quando ela se esbarra com a Ruth, ela entra nessa jornada de tentar salvar o cachorro dela. Tem uma coisa meio John Wick aqui no meio, né, porque foram mexer logo com o cachorro. Então, mexer com o cachorro dá problema na certa. Vamos lá. O vilão do filme, Krem, típico vilão da Marvel. Genérico, esquecível. No primeiro take que ele aparece, ele se demonstra muito assustador. Ele usa uma máscara maneiríssima que é ignorada durante todo o filme. É usada na primeira cena e depois descartam. A caracterização dele se mistura muito com os capangas. Durante o filme você não sabe quem é quem. Durante as cenas de ação não tem nada que faça com que esse vilão se destaque. E aqui eu acho que é um ponto negativo para o vilão Krem. A fotografia do filme me incomodou muito, porque o tempo todo aquela paleta laranjada, enferrujada, empoeirada. Nas cenas de ação, tive muitas dificuldades de entender o que estava acontecendo, tudo muito igual. No final do filme, sem spoilers, quando ela usa o uniforme, não sei se, não sei se eles fizeram proposital para isso se destacar, para o uniforme dela se destacar, mas o tempo todo você não consegue entender o que está acontecendo, porque tudo muito sujo, a tela muito suja, e por todo mundo estar vestindo as roupas muito parecidas, com as mesmas tonalidades, fica difícil de você conseguir compreender o que está acontecendo numa cena de ação, por exemplo. Diferença de James Gunn. Quando ele filma uma cena de ação, você consegue entender o que está acontecendo. Aqui não. Aqui é tudo muito embolado, muito confuso. E aqui um ponto muito negativo para esse filme, essa questão da direção e da montagem do filme. A trilha sonora, eu acho ela muito mal utilizada. Tem uma trilha que toca no final do filme e numa cena também de flashback, que aqui eles usam um flashback muito bem feito, ó, estilo que o Nolan fez no Batman Begins, né? Muito não linear. Mas a trilha sonora achei muito desperdiçada. Tem uma trilha muito, muito boa, que eu acho que até é o tema dela. Que só é tocada no final, num momento totalmente assim, anticlimático, segundo para o terceiro ato. A narrativa parece que ela se perde um pouco. A gente, no meio do filme, eu fiquei olhando e falei assim, cara, tá chato. Parece que não se desenrola, não se desenvolve. Eles vão colocando um outro plot que não vai se desenvolvendo.
Coloca uns personagens nada a ver no meio da história, no meio da cena, que você fala, não precisava, poderia ter cortado. Ponto positivo aqui, a participação do Krypto e do Lopo é muito pontual, muito pontual. O Jason Momoa continua sendo Jason Momoa, que é o Aquaman, aquele personagem também do Velozes e Furiosos 10, é o Jason Momoa. A caracterização está muito bem feita, a cena de ação em que ele participa também está bem legal, mas é aquilo, é um grande easter egg. Se você retirasse ele do filme, não faria a menor diferença. É claro que aqui eles estão inserindo os personagens aos poucos no universo da DC. Então eu dou 2 cadeiras para Supergirl, que já está disponível nos cinemas.